Pessoal, tô eu aqui de novo, querendo falar com vocês sobre esses vídeos que viralizaram aí nos últimos dias, que é a entrevista do Ian Neves e do Humberto Matos, lá no As Ideias. E eu queria atingir apenas 2 pontos aqui com vocês, que eu acho que são importantes e que eu não vi ninguém falar até agora, e que eu acho que é de suma importância ser tratado, tá? O primeiro ponto que eu quero atingir é essa questão do que o Galo de Luta chamou de estética, mas o correto é semiótica. Mas claro, pelo amor de Deus, o Galo é um intelectual orgânico. Eu jamais, de forma alguma, tô aqui pra desmerecer qualquer coisa que ele diga, mas eu posso discordar de algumas visões ou de alguma forma expor a minha visão dentro de alguns questionamentos que ele veio a fazer. E é isso que eu quero fazer aqui. Então, mas falando de forma literal, que é a semiótica, né? Eu entendo perfeitamente o fato dele dizer que a estética ou a semiótica do Ian, do Humberto, não fala com a galera da favela. Eu compreendo essa visão que ele tem. Só que eu sou de favela. Eu sou de Quebrada. Eu sou do extremo leste de São Paulo, lá do Itaim Paulista. E eu não consigo subestimar a capacidade dos meus irmãos de assistirem um vídeo, uma videoaula do Ian ou um react do Humberto e compreenderem na sua plenitude sobre o que eles estão falando. Eu não consigo subestimar. Grande parte de nós somos como o Galo. Grande parte de nós lá somos intelectuais também orgânicos. Somos autodidatas, politizados autodidatas. Mas é uma quantidade, um número muito grande. E eu sinto e me sinto na qualidade de mulher preta, de periferia, nascida em favela. Me sinto subestimada quando o Galo acha que eu não tenho a capacidade de me conectar às ideias. Porque o que eu quero, o que nós queremos hoje, não é nos conectar a um tipo físico, a uma aparência. Não é a semiótica que está tocando os nossos jovens, a nossa população hoje. São as ideias. Porque se a gente for falar de semiótica, gente, que diabo de semiótica, que conexão que nós, povo de periferia, pobre, favelado, pretos, mulheres, LGBTs, classe trabalhadora, fazemos, que conexão nós fazemos com um cara como o Bolsonaro, por exemplo? E a gente tem uma quantidade absurda de pessoas da classe trabalhadora, de gente pobre, precarizada, de Uber, gente, um número imenso, gigante, que se identifica com as ideias bolsonaristas. Porque o que está conectando o povo hoje não é a semiótica. Bolsonaro é um... Agora ele melhorou, fez lá uns procedimentos estéticos para melhorar o rosto, a pele, os dentes, mas, cara, vamos falar de 2018, aquela cara, sabe, de quem arrastou a cara no asfalto quente, aqueles dentes imundos, o comportamento do Bolsonaro. Gente, o nosso povo, a gente fala gíria, a gente fala dialeto, mas nós somos educados. O povo de periferia é um povo educado. Em que momento a gente se conectou com um cara grosso, com um cara rude? Sabe? Com um tipo, como é o tipo do Bolsonaro. Em que momento a gente se enxergou naquele cara? Não foi através da semiótica que aconteceu essa conexão, essa identificação. Foi com a maneira que ele fala. É com as coisas que ele fala. É com aquilo que está embutido na mente da população, desde sempre promovido
pela própria grande mídia, que passava em horário nobre entrevista com pessoas lá na Barra, falando que aquela galera das favelas que desciam para a Praia da Barra, da Tijuca, era gente pobre, era gente imunda, era gente suja. A Globo publicava vídeos no seu horário nobre, no Fantástico, pessoas dizendo que gays não deveriam existir. Gente, busca no Google. Então isso tudo está incutido no imaginário do povo, porque a própria grande mídia vem promovendo isso agora. Aliás, desde sempre, mas agora tentando fazer uma releitura, tentando promover a diversidade, dizer que são diversos, colocando mais mulheres no jornal do horário nobre, colocando gays para apresentar programas que atingem as massas. Mas isso tudo, o super pop, levando o próprio Bolsonaro para ficar falando aquelas coisas de que meu filho jamais se casaria com uma mulher preta porque ele foi educado. O viadinho basta tomar um couro, ele vira macho. Eu prefiro ter um filho ladrão do que um filho viado. Isso tudo em horário nobre. Então, a grande mídia promove esses pensamentos preconceituosos, odiosos e inaceitáveis na cabeça do brasileiro pobre, do brasileiro médio. Então isso é implementado, inserido na cabeça das pessoas desde sempre. Então são ideias que conquistam as pessoas, que seduzem as pessoas. E sobretudo, apresentar um problema, um culpado para este problema e uma solução fácil. Que é isso que a direita faz. Não, eu discordo. Eu discordo dizer que nós, de periferia, nós, racializados, nós, mulheres, LGBT, classe trabalhadora, ainda o homem cis, mas marginalizado, classe trabalhadora, não tem a capacidade de se conectar com as ideias do Humberto ou do Ian, porque eles são brancos, porque eles passam uma ideia de serem pessoas de classe burguesa. A gente tem a capacidade cognitiva de diferenciar quem pertence à classe trabalhadora, porque é isso que eles são, o Ian e o Humberto, precarizados dentro de uma plataforma onde eles sobrevivem do conteúdo que criam. Nós temos a capacidade de compreender isso, gente. Pelo amor de Deus, não. Desculpa, eu discordo totalmente dessa colocação do Galo. Outra questão, para além disso, que eu quero colocar aqui, é a questão de que o Galo tem um hábito, que é um hábito de muitos de nós lá da periferia, de falar como o rap fala. Que é como? Através de enigmas. Ele faz um questionamento meio enigmático, que nós de periferia imediatamente conseguimos compreender. Mas quem não é de periferia pode sim ter uma dificuldade para entender, que foi o que aconteceu inclusive com o Humberto. Durante um bom tempo, o Humberto entendeu que o que o Galo estava fazendo era tratá-lo com uma discriminação pelo fato dele ser branco, cis, criador de conteúdo, que não diferencia ele em nada de mim, que sou cleaner, que sou limpador, que sou faxineira. A diferença é que eu pego na vassoura, meto a mão na bosta dos outros e ele tá ali sentado criando conteúdo. São esforços diferentes, mas de uma mesma classe. Então, assim, há um privilégio, há uma... não privilégio, vou falar como a Laura Sabino fala, não são privilégios, são direitos. Há alguma vantagem na posição deles? Há vantagens, mas dizer que eles são totalmente distintos de nós é um erro, na minha opinião. É um erro. Eles não são pertencentes a uma outra classe que não a nossa. E disse, repito, nós, classe trabalhadora, povo periférico, marginalizado,
temos a capacidade, sim, de compreender as coisas, de diferenciar as coisas. Então, assim, voltando à questão enigmática do Galo, o rap, ele trata muito de falar com outras palavras o que se quer dizer. E foi o que o Galo fez. Só que eu acho, de certa forma, cruel eu expor uma ideia, eu tentar levantar provocar, vamos dizer assim, um pensamento, uma discussão, através de uma maneira, de uma ferramenta que é utilizada pelo meu povo, ou por uma determinada, um determinado grupo, como por exemplo a galera do rap, para uma galera que não está inserida nesse grupo, que pertence à nossa classe, mas não pertence aos mesmos grupos, a todos os grupos. Assim como se o Ian e o Humberto senta ali e tenta fazer uso de termos acadêmicos, eu também acho uma puta crueldade com o Galo. Porque muitas coisas acadêmicas, termos acadêmicos, talvez o Galo, talvez eu e as pessoas de onde eu venho tenham alguma dificuldade de compreender. Coisa que o Ian e o Humberto não costumam fazer. Eles não costumam usar termos acadêmicos o tempo todo para tratar de assuntos que a classe trabalhadora precisa compreender. Então, na minha leitura, esse é o primeiro ponto que eu digo que eu não concordo, não achei produtivo, acho que poderia ter sido feito de outra forma. Um outro ponto que eu quero tratar é uma pergunta que o Galo fez para o Ian. Ele queria uma resposta, ele queria um resultado com essa pergunta, né? Sempre que eu trago um questionamento, eu estou querendo um resultado, eu estou querendo causar algo, eu estou querendo provocar algo. Ele perguntou para o Ian se o Ian moraria numa periferia, numa favela, em uma comunidade. E ele perguntou se o Ian tinha medo também, né? Dele. Mas esse é um outro ponto. O ponto que eu quero tratar é esse. O Ian não sabia o que responder. O Ian ficou totalmente desconcertado, porque qualquer coisa que o Ian dissesse ali poderia soar um preconceito. Então a única alternativa que o Ian teve foi falar que ele não moraria, porque onde ele foi morar agora, ele tá morando onde mora, pra estar perto da família dele. Ele até falou, eu fiquei aqui me questionando, por que eu não escolhi um lugar desse pra morar? Mas porque o Boulos fez uma coisa dessa. Legal, o Boulos fez isso. Ele deixou o apartamento, o bairro de classe média, pra ir se juntar ao MST. Super louvável. Só que a realidade é que eu, no lugar do Ian, responderia da seguinte forma: eu não moraria na periferia, eu não moraria na favela, eu não moraria em uma comunidade, por um motivo muito simples. Porque quem nasceu lá, cresceu e ainda está lá, se pudesse, não estaria. Se pudesse escolher, não teria nascido lá. Gente, quem vai escolher nascer no lugar precarizado, quem vai escolher nascer no lugar onde a pessoa não tem acesso, muitas das vezes, ao saneamento básico, as escolas caem aos pedaços, o tráfico come solto na porta das escolas. Gente, quem vai escolher morar em um lugar onde muitas das vezes numa entrevista, quando você diz onde você mora, e já aconteceu muito isso comigo, você não consegue nenhum emprego, porque você diz que mora lá no Itaim Paulista, e por ser um lugar distante, de difícil acesso, demora para chegar no trabalho lá no centro de São Paulo, é um lugar perigoso, sabe assim, tudo é muito precário, e a pessoa tem ainda por cima o preconceito de eu vir daquele bairro, porque imagina-se que naquele bairro, que na periferia, normalmente estão alojados grande parte dos criminosos do país. Então assim, juntando tudo isso, quem nasceu e cresceu nesse lugar, como eu nasci no Itaim Paulista, gente, se pudesse escolher, não teria escolhido nascer lá. E assim que pode, sai. Então o motivo é, eu não moraria lá porque nem quem nasceu lá, quem cresceu lá e tá lá, quer estar lá. Por que eu iria pra lá? Pra ter conhecimento de causa? Não faz sentido isso. Não contribui. Contribui sim, se eu
promover a possibilidade de eu estar nesses espaços, estar nesses lugares, ajudando na formação política, na capacitação dessas pessoas, para que elas possam compreender e não romantizar a miséria que vivem. Não romantizar, não achar legal, bonito a situação que eles vivem. É o mesmo que o Lula dizer que, como ele disse, que deve aos escravos a contribuição cultural que eles deram ao Brasil. Escravidão não se agradece. Não tem como estar grato por isso. Só aquele povo sabe o que ele viveu. O meu povo, inclusive. Porque eu tive a oportunidade de fazer a minha busca ancestral e eu descobri que 32%, corrigindo, da minha linhagem vem do Levante, da região do Levante, que é na África. Então assim, gente, sabe, eu achei uma pergunta desnecessária, que não contribuiu também para o debate e que só fez colocar o Ian numa calça curta, numa calça justa, de maneira desnecessária. Eu não vi motivo de ser. Quem ainda tá lá porque não tem escolha. Eu garanto isso pra vocês. Tá lá porque não tem escolha. Porque se pudesse não morar numa casa como eu morava, com o quintal caindo aos pedaços, com o teto do quarto vazando água toda vez que chove em cima da sua cama, você tendo que afastar a cama pra dormir na época de chuva, a laje do quintal prestes a ceder a qualquer momento, você com uma criança de 2 anos com medo de que ela a qualquer momento, brincando naquele quintal, aquela laje ceda em cima dela, no fundo do quintal uma casa caindo aos pedaços, cheia de carrapato. Gente, na porta da minha casa era biqueira. Gente, vocês acham que se eu pude, em algum momento eu consegui sair dali, vocês acham que eu estaria lá até hoje? Todas as vezes que eu saía de manhã para trabalhar, alguém tinha sido assaltado, e eu já fui assaltada saindo às 5h30 da manhã para trabalhar, indo a pé, fazendo a caminhada de 25 minutos até a estação de trem, na estação de trem de Jardim Helena Vila Mara. Quem quer viver desse jeito? Quem vai optar por livre, espontânea vontade? Não, eu quero viver assim. Não faz sentido. Então eu achei uma pergunta, na minha opinião, sem propósito, desnecessária. E o que eu percebi que ele quis fazer ali é dizer para os meninos que eles precisam ter lugar de fala. Que é um erro. Lugar de fala também pode vir a partir de você se debruçar sobre determinado assunto. Lógico, você não pode usar nós de periferia como matéria de estudo. Nós não somos bichos de laboratório. Então, jamais. Mas o que eu digo é você ir até lá. Isso é válido, você se embrenhar dentro da periferia, entender como funciona a cabeça daquele povo, entender por que tanto trabalhador que vem de lá, que mora lá, aderiu ao bolsonarismo. Embora a gente tenha mais ou menos uma noção de como isso se deu. Como eu já falei pra vocês, você traz um problema, arruma um culpado único pra esse problema e muitas das vezes até culpa o próprio pobre periférico, porque ele não se esforçou o suficiente, porque ele não acorda às 4 da manhã para tomar banho gelado, porque ele, ao invés de poupar dinheiro, ele resolve tomar um café da manhã com um café e misto quente, ou um café e um pão de queijo, quando pode, quando dá, que quando ele recebe, ele leva os filhos uma vez a cada 3, 4, 5 meses, como eu fazia no McDonald's ou no Habib's, no dia que ele recebe. Que ele tá errado em fazer isso, ele devia poupar em vez de fazer isso. Se ele poupar, ele vai ter dinheiro. Então assim, vocês entendem? É fazer a pessoa compreender que essa mentalidade capitalista que culpa a vítima pelo insucesso dele, sem nunca mostrar de fato de onde vem a culpa, quem são os culpados verdadeiros. É isso que a gente tem que fazer, é esse trabalho que a gente tem que fazer, entrar na periferia, trocar ideia com essas pessoas, fazer elas entenderem, antes de mais nada, ouvir delas o porquê elas entendem que elas são as culpadas, e aí na troca de ideias, porque é assim que a gente consegue
chegar a algum lugar, dentro desse trabalho de troca de ideias, fazer a pessoa compreender que ela não é a culpada, que isso é uma falácia, que isso é uma invenção do capitalismo, que tem como seu usuário mais nobre a própria direita e a extrema-direita. Então assim, galera, essa é a minha opinião sobre esses dois pontos. Tiveram mais alguns pontos ali que eu discordei, mas que eu nem vou explanar, mas eu queria só explanar esses dois, porque eu acho que é necessário, eu não vi ninguém falando a respeito disso, e eu acho que são pontos que devem ser esclarecidos e tratados. Eu admiro demais o Galo de Luta, como já disse, e todo mundo tem dito, e é uma verdade, ele é um intelectual orgânico, mas existem algumas coisas que eu discordo, e é saudável discordar, com todo respeito, e tenho essas visões formadas a respeito desses questionamentos que ele lançou para o Ian e para o Humberto Matos. É só isso.